A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Edgar De Biasi. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, autoridades já mencionadas no protocolo, especial aqui também a família do Ramiro aí, parabéns, vice-campeão de vaca parada e os pais aí que incentivam. Boas-vindas também ao Mauro, a Gessi, Fernando Silvestrin, Márcio Ferrari, o Adriano Calegari, também aí o nosso sempre vice-prefeito e prefeito também, Pedro Pedroso, foi também presidente da casa aqui, né? Isaías Girardi, enfim, todos que já foram mencionados aí no protocolo. Subo hoje a esta tribuna para falar sobre um tema que é vital para a nossa cidade e que toca diretamente na saúde pública, no meio ambiente e na qualidade de vida de todos nós. O lixo. O lixo não é apenas aquilo que descartamos. Ele é um reflexo da forma como vivemos, consumimos e cuidamos da nossa cidade. Se for tratado com responsabilidade, deixa de ser um problema e passa a ser fonte de renda, emprego e preservação ambiental. Mas para isso, precisamos valorizar de verdade quem está na linha de frente desta luta: os recicladores. Esses trabalhadores são verdadeiros agentes ambientais. Eles transformam aquilo que muita gente vê como descarte em retorno econômico para o nosso município. Eles reduzem o volume de resíduos nos aterros, ajudam a diminuir a poluição e ainda geram sustento para muitas famílias. Por isso, defendo que o poder público invista em políticas de incentivo a esses profissionais, que se crie um ambiente favorável para que novas empresas voltadas à coleta e ao reaproveitamento de materiais recicláveis possam se instalar e atuar na nossa cidade. Temos potencial para gerar mais empregos, mais renda e, ao mesmo tempo, proteger nosso meio ambiente. Hoje, o papel e o plástico representam o maior volume de resíduos gerados em Farroupilha. Se trabalharmos de forma organizada, podemos reduzir drasticamente esse impacto. Mas, para que isso aconteça, não basta apenas cobrar das empresas e do poder público. É preciso que a população também faça a sua parte. Recentemente estive em contato com a Ecofar. Conversei com o senhor Evandro Breda e com o senhor Paulinho, responsável pelo aterro sanitário. Também dialoguei com representantes de empresas de reciclagem que realizam a coleta seletiva, disponibilizando bags e containers para receber o material reciclável. O que ouvimos de todos eles é algo claro: o lixo precisa ser colocado nos locais corretos, respeitando o calendário de coletas. Quando deixamos lixo fora da data, ele fica exposto nas ruas, atrai animais, prejudica a estética da cidade e muitas vezes acaba sendo espalhado por pessoas que procuram latinhas ou metais. Isso não pode continuar, ou melhor, não deveria continuar. Temos um calendário específico para coletas de móveis, colchões, entulhos, vidros, galhos, enfim. Essas informações sempre estão disponíveis através das redes sociais ou das mídias locais.
Inclusive, a Ecofar conta com um moedor de galhos, tá? Quem quer fazer as podas também, para dar o destino correto a esses resíduos, evitando que vá para terrenos baldios ou às margens de estradas. O que falta, colegas vereadores, comunidade, é consciência, compromisso coletivo. Precisamos educar, informar e fiscalizar. Precisamos criar campanhas permanentes nas escolas, nas empresas e nos bairros, para que todos compreendam que o lixo que você joga fora hoje pode voltar para você em forma de poluição, doenças e degradação ambiental. O lixo não é responsabilidade apenas da prefeitura ou das empresas que coletam. É responsabilidade de cada morador desta cidade. Eu reafirmo, se trabalharmos juntos, poder público, empresas e comunidade, podemos transformar o problema do lixo em oportunidade de renda, preservação ambiental e orgulho para a Farroupilha. Em cima deste tema, senhor presidente e colegas vereadores, eu estive visitando algumas empresas que fazem a reciclagem de lixo na nossa cidade. E troquei algumas ideias com ele, o que podemos fazer para melhorar e não só criticar. Uma das principais queixas que várias empresas comentaram foi a parte de mistura de lixo. Lixo seco com lixo orgânico. O que fazer para isso melhorar? Além do trabalho já desenvolver nas escolas, temos aqui várias crianças que podem também ir para casa e pensar no lixo e nos cobrar. Quando vamos colocar um papel que é lixo seco no lixo úmido, lixo orgânico. Quem mora em casa, muitos já fazem esse trabalho de lixo orgânico enterrar no pátio, na horta, mas muito ainda há de se fazer. Quem recicla o lixo está de parabéns. E eu acredito que nós temos que sim buscar políticas públicas e não ficar só nas palavras, mas sim na prática, para que haja mais reciclagem, pastor Davi, mais reciclagem. O senhor trouxe essa casa há poucos dias atrás também problemas de lixo. E isso tem nos preocupado bastante. Por quê? Porque nós vivemos numa cidade onde que muito pouco do lixo hoje ele é reciclado. Mas parabéns ao Mauro, a Gessi, que está aí também, que são pessoas também que trabalham com a reciclagem, tá? Porque eles pegam esse papel, pegam esse plástico, fazem todo um processo e transformam ele em ganho para a comunidade. Esse valor que é tirado do lixo e é vendido de forma que toda empresa tem que ter sim lucro, eu preservo isso, toda empresa visa lucro, e eu acho que nada melhor é que eles terem também um lucro do lixo que eles estão fazendo todo esse trabalho. Então, nós temos que se conscientizar, eu falo por mim também, nós todos, antes de nós jogarmos um papel na lixeira, tem que pensar bem, será que esse lixo está sendo destinado no lugar correto? Alguns também comentaram comigo, se nós tivéssemos caminhões abertos, que fizesse a coleta, seria mais fácil fazer a parte de separação do lixo. Mas nem tudo é possível fazer. Então o que acontece? Aos poucos, eu quero trazer essa pauta para que vocês, colegas vereadores, também tragam em outros momentos essa discussão para essa casa, porque ele é um tema importantíssimo. E começa desde esses pequenos que estão aqui na frente até as pessoas de idade. No interior, às vezes eu vim do interior, aqui está o sindicato, aqui, o Alessandro comentou agora há pouco, dos jovens no interior. No interior, de onde eu vim, do interior de Pai e Filho, não tinha coleta de lixo. Então a gente enterrava o lixo e queimava o lixo naquela época. Hoje não pode mais queimar o lixo. Ainda bem que não pode mais queimar o lixo. Então assim, tem que dar o destino correto. Escutei também de algumas pessoas falando o seguinte, que a contaminação dos lixos, às vezes é jogado fraldas no lixo e tem um papelão no lixo. Imagine vocês que é uma pessoa que está lá na ponta que vai separar esse lixo, ele está contaminado. Não é possível fazer mais a reciclagem. Então assim, na medida do possível, vamos colocar o lixo, se vai ser feita a coleta amanhã, coloca-se amanhã de manhã antes de passar o caminhão, lixo orgânico. Não coloca 2 dias antes.
Porque o que acontece? O catador, ele vai lá, ele vai abrir os sacos e vai espalhar tudo, o que acontece seguidamente, né, Valandro? Seguidamente a gente vê pessoas falando, mas o lixo está todo jogado na lixeira, aí liga para a Ecofar, tem que correr lá um caminhão para juntar o lixo. Mas às vezes, claro que a Ecofar é responsável pela coleta do lixo, mas nós também temos que se doutrinar e seguir o que tem lá escrito, os dias de coleta do lixo. Se o lixo seco é 2 vezes por semana, colocar o lixo seco justamente nesses dias. Porque se nós colocarmos o lixo orgânico, que é as cascas de frutas, nessa época principalmente, ou o resto de comida no lixo, o lixeiro vai passar rapidamente, vai jogar tudo dentro do caminhão e vai levar tudo embora. Quando tiver vidro, Mauro, nós temos que separar o vidro. Colocar um papel escrito vidro, porque quando a pessoa vai lá juntar, ele vai fazer muito rápido. E aí ele pode se cortar, pode se ferir. Então parece um assunto que já foi debatido aqui nesta casa, que eu assisti muitas vezes através das redes sociais, mas eu acho que não é, de forma nenhuma, um tema que se deve ser simplesmente não dado muita atenção. Porque nós vamos conviver muitos e muitos anos. Muitas e muitas administrações vão estar tratando desse tema, Ivanir. E nós, com certeza, vamos ter que fazer a nossa parte. Tentar, na medida do possível, quando a gente conversar com qualquer pessoa, tocar no assunto do lixo, vai vir, Leandro, amanhã depois, alguma ideia que ajude a fazer essa reciclagem. E mais uma vez, para fechar, eu gostaria de comentar. Valorizemos essas classes, essas cooperativas, esses catadores que estão, não seria nem o termo catadores, são pessoas aí que são preocupadas com o meio ambiente. Os recicladores, Juliano. Esses recicladores, porque eles têm um papel fundamental. Eles podiam estar abrindo qualquer outra empresa, revendendo um produto, iriam ganhar muito mais de que simplesmente catar o lixo e separar o lixo. Eles estão pensando no bem melhor para a comunidade. Então trouxe nessa noite esse tema para que a gente faça uma reflexão, Pedroso, juntamente com a nossa comunidade, para que nós façamos a nossa parte, desde as escolas, em casa, no nosso dia a dia. Porque esse tema, com certeza, ele vai vir à tona muitas e muitas vezes. E eu gostaria de deixar então esse legado para que a gente faça a nossa reflexão. E antes de jogar um lixo na lixeira errada, ou de misturar o lixo, lembre-se, esse lixo ele vai parar na água. E o tema principal da nossa cidade, da região que está no momento, é a água. E nós temos que cuidar da nossa água. Porque a poluição está aí. Não adianta ficar bravo com alguém que não foi lá limpar o bueiro. Por quê? Porque a gente jogou a sacolinha plástica e ela está em cima do bueiro. Ou a gente jogou algum galho de árvore que deveria ter sido descartada no dia que teve a coleta, Caleb. Foi anunciado que ia ter a coleta lá do entulho e a pessoa não colocou. Ela colocou um dia depois de passar o caminhão. E vai ficar mais 15 dias às vezes lá até passar de novo. Então vamos ficar atentos às campanhas que estão sendo desenvolvidas na nossa cidade. Vamos ficar atentos ao que está já no site da Ecofar também. E vamos nos conscientizar de que se nós não fizermos a nossa parte, não podemos exigir dias melhores. O que eu tinha para essa noite era isso, senhores. Muito obrigado e fiquem todos muito à vontade e os convidados. Obrigado, vereador. Convido para o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Em especial quero cumprimentar ao Ramiro, a mãe, a Priscila, o Dalney, a toda essa galera que veio aí hoje para prestigiar esse menino que, embora tão pequenininho, né, mas tão gigante, que levou o nome do nosso Farroupilha a nível brasileiro, né, a nível Brasil. Então hoje eu faço uso dessa tribuna para prestar uma homenagem muito especial, uma homenagem cheia de carinho, de orgulho e de reconhecimento. Quero falar aqui do menino Ramiro Antônio Jaques de Castilhos, filho de Priscila e Dalney e irmão de Milena Jaques de Castilhos. Ramiro começou a laçar em rodeios ainda quando usava fralda, com 2 aninhos de idade.
Seus pais sempre o incentivaram. A mãe Priscila já laçou e tem alguns troféus em casa. Seu pai Dalney, conhecido como Cordinha, acumula centenas de troféus conquistados no tiro de laço. Os avós Davenir e César também eram laçadores. E o bisavô paterno, Nelson, foi laçador, sendo campeão nacional na década de 90 em Mato Grosso do Sul. Então podemos dizer de que Ramiro tem nas veias o amor pelo tradicionalismo, que passou de geração para geração. Ramiro é um verdadeiro exemplo de amor pelo tradicionalismo e já carrega em sua trajetória conquistas que merecem ser celebradas. No mês de março, Ramiro participou da 35ª Festa Campeira no Rio Grande do Sul, que aconteceu nos dias 13 e 16, e se destacou a conquistar o 2º lugar na prova de vaca parada. Esse resultado garantiu a sua vaga na 21ª Festa Campeira Nacional dos Campeões, realizada nos dias 24 a 27 de julho, na cidade de Cristalina, em Goiás. Um evento grandioso, que reuniu os campeões de cada estado, e onde o nosso pequeno Ramiro foi representar o Rio Grande do Sul. E mais do que isso, além da prova de vaca parada, ele também participou da competição individual chamada Braço de Ouro, no qual ele ficou 6º colocado, né, Ramiro? Falar do Ramiro é falar de um piazito, que desde muito cedo demonstrou amor pelo tradicionalismo. Não apenas por acompanhar os seus pais, como tantas outras crianças fazem, mas por realmente viver e sentir este amor pelas raízes da nossa cultura gaúcha. Os pais, percebendo essa paixão verdadeira, passaram a incentivar. Compraram uma vaca simbólica para que ele passasse a treinar. E o laço virou a brincadeira preferida da família. E foi assim, com carinho, com incentivo, com união, que nasceu a vontade de competir. Quero aqui parabenizar de forma muito especial os pais Priscila e Dalney, e também a sua mana, a Milena, por serem essa família unida, tão bonita, que apoia e incentiva o Ramiro nessa jornada. São eles o alicerce desse sonho que o Ramiro está realizando. Lembro de uma frase que a Priscila me disse quando o Ramiro conquistou a Nacional, e que resume perfeitamente este momento. Um sonho que se sonha sozinho é simplesmente um sonho, né? Mas um sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. Esse sonho se tornou realidade, Priscila e Dalney, que hoje orgulha, né, não só a família de vocês, mas também a toda a nossa cidade, porque o Ramiro representou a regional a nível estadual e a nível nacional, levando o nome de Farroupilha a nível Brasil, né? Disse ainda, Priscila, com muito orgulho ao retornar de Goiás, né? Você falou, estamos voltando do Rio Grande do Sul com um troféu. Experiências, ensinamentos, novos amigos e amizades fortalecidas. Uma bagagem, né, Priscila, que a gente não compra. É uma bagagem que a gente conquista junto, né? Com sonho, com vontade e com perseverança, que vocês passaram para o filho de vocês. Ramiro, querido, Farroupilha se orgulha de você. Seus pais se orgulham de vocês. Sua família, seus amigos, esta casa legislativa tem muito orgulho de você. Todos nós te aplaudimos nesta noite. Que você siga sempre firme nesse propósito de realizar os teus sonhos. Com a mesma confiança, garra, determinação e coragem que já demonstrou, mesmo sendo tão pequeno ainda. Desejamos a você uma longa trajetória no tradicionalismo e também na sua vida. Que venham muitas e muitas competições,
muitos títulos e muitas conquistas ainda. Que sua jornada seja sempre abençoada, com saúde, amor e orgulho pelas suas raízes. Era isso, gostaria muito de dizer para você, Ramiro, junto com teus amigos, que continue, né, passando essa confiança, não só para ti, levando para ti, mas para os teus amigos também, né? Esses amigos que estão aí um dia, quem sabe, também estão vindo aqui sendo homenageados por essa casa. Vida longa a você, Ramiro, a sua família e a todos nós. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Pode ser? Uma parte é o vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereadora Glaci, parabéns, né? Bem bacana a história do Ramiro que tu trouxe, e é importante, né? De reconhecer, de valorizar e de incentivar. A gente tem que trabalhar muito. Eu defendo que as pessoas, elas precisam ser incentivadas, né? O pai e a mãe, na área que elas gostam, na área que elas estão envolvidas, né? E quando a gente pega uma criança de 9 anos disputando um torneio lá, vem o pessoal lá no Goiás, sendo vice-campeão nacional, representando Farroupilha. Pô, que legal. Parabéns, Ramiro. Tem um futuro brilhante, representando não só Farroupilha, mas toda a nossa cultura gaúcha. Parabéns, Glaci, por homenagear eles hoje da noite. Obrigado. Então, Ramiro, aplausos para ti. Tu merece, guri. Parabéns, e Farroupilha se orgulha muito de ti, tá? Obrigado, vereadora Glaci. Quero aproveitar também e convidar os pais e todos que acompanham para ficarem até o final, para nós podermos fazer um registro junto com os colegas vereadores, porque é um momento importante também para esta casa. Então, convite para ficarem até o final. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhores e senhoras que nos acompanham aqui, ou pela rede social, a Damate. Boa noite ao Jairo, Benáquio, Pedroso, nosso colega licenciado Roque, Fernando Silvestrin. Então, hoje eu subo nessa tribuna para tratar de um tema que tem causado preocupação, indignação e até mesmo revolta em muitos moradores da nossa cidade. Algumas cobranças indevidas e valores abusivos nas contas de água pela Corsã AGEA. O último mês tenho recebido inúmeras reclamações de consumidores que viram suas contas de água aumentarem de uma forma inexplicável. Famílias que historicamente pagavam em torno de 140 a R$100 e de repente estão recebendo contas de 300 ou 500 e até mais que isso, sem qualquer aumento no consumo, sem mudança de rotina na casa e sem qualquer justificativa plausível pela empresa, a não ser, em alguns casos, a troca de relógio. Então, senhores, isso é inadmissível, né? Estamos falando de um serviço essencial que deveria ser prestado com responsabilidade, transparência e respeito ao cidadão. Quando a empresa comete erros, quem paga é o povo, e isso não podemos aceitar calado. Então, eu quero mostrar para vocês ali algumas fotos. Ali, se tu conseguir aproximar ali, nós temos ali um contador de registro ali na parte de cima ali. Um pouquinho mais, joga um pouco, isso ali, ó. É 145 o consumo, ele foi para 154. Então, ele gastou R$152. Pode passar a próxima. Aí, na próxima conta, a Corsã fez uma média ali, porque ali a gente pode ver o consumo. Ele continua 154 e o atual 154. Então, a média deu 144,48. Mas a estranheza é no próximo, né? No próximo, que também foi feito por registro. Volta Rosalino, só volta ali. Aproxima ali a imagem ali no consumo, que a estranheza é ali o 154 na leitura atual, na leitura anterior, e os 250 na leitura atual, consumindo 96 metros cúbicos de água, totalizando um valor de 1.226, né? Então, isso aí é um dos casos, né, que gera revolta na comunidade. E ali eu fui fazer uma foto do registro do solicitante que me chamou, e vocês notam que lá era 250, sendo que aí o registro está marcando 174. Né? Então, não sei que média que eles fazem e agora o cidadão tem que ir lá e recorrer através para pegar o seu valor de volta.
E tem um outro caso ali também, né? O contribuinte estava pagando, tem o consumo. Um consumo que ele estava gastando aí 20, mais ou menos em torno de 20. Ali em cima a gente pode ver que está meio apagado ali, mas é um consumo de 20, 18 de água. Pode passar o próximo. No outro mês também, teve o consumo ali de 19, pode passar o próximo. E neste aí que não está bem legível ali, mas esse é o de 510, que acredito que seja. Não, é o outro mês. Mas a gente, observe lá em cima o consumo, o registro lá, que ele está marcando lá, ó, 803 a 821. Então, agora no próximo registro, vai ser trocado o relógio do consumidor, né? E vai manter o 821. Vai manter o 821 no consumo. Na troca de relógio, tem 23. E aí ele está cobrando 40 metros cúbicos de água, totalizando R$ 517 para um consumidor que pagava 200, 230. Então ele aumentou 40 metros cúbicos de água ali, onde que seria 23, o correto pelo que a gente vê, né? E eles alegam que tinha consumo excedente, algum vazamento, sendo que ali tem uma prova concreta que não, isso aí foi troca de relógio e não poderia ter acontecido isso, né? Então a Corsan, que agora opera sob a gestão da AGEA, após o processo de privatização, assumiu compromisso com a população gaúcha, inclusive com o poder público, compromissos de melhoria da qualidade de serviço, investimento e infraestrutura. E, acima de tudo, respeito ao consumidor. Mas o que estamos vendo na prática é o contrário, uma desorganização, falta de comunicação clara com o usuário e cobrança à beira do absurdo. Diante disso, venho aqui fazer um apelo firme, mas responsável, para que a empresa revise com urgência todas essas contas que apresentaram valores incompatíveis com o histórico de consumo dos usuários, e mais do que isso, providencie o ressarcimento imediato de todos os que foram prejudicados. Não estamos falando de um erro pontual, estamos falando de uma falha sistêmica, que afetou dezenas, talvez centenas de consumidores, gente humilde, trabalhadoras, aposentados, comerciantes, pessoas que lutam todos os dias para pagar as suas contas em dia, e agora estão sendo penalizados com erros que cometeram. Sem contar que aquelas duas contas que foi passado para vocês aí, é de dois consumidores aposentados. Um de débito em conta e outro que não vai pagar o absurdo que veio de 1.200, a não ser que ele pagava R$ 144. Além disso, é necessário que a Corsan AGEA crie canais eficientes de atendimento, porque quando o cidadão tenta reclamar, enfrenta horas de espera, protocolos que não resolvem e muitas vezes simplesmente ignorado. Isso também precisa mudar. Eu reforço aqui que o nosso papel, enquanto vereador, é ser a voz do povo. E o povo está dizendo claramente que não aguenta mais ser explorado. Dessa forma, estou propondo aqui, na Casa Legislativa, onde estarei encaminhando a Corsan AGEA, cobrando que venha até essa casa para dar explicações à comunidade, tais como revisão imediata das faturas com valores incompatíveis, o ressarcimento de todos os consumidores que pagaram a mais e a criação de um canal direto entre a empresa e o Poder Legislativo, para que possamos acompanhar de perto os desdobramentos deste caso. A água é um direito básico e, quando o sistema falha, é um dever da empresa assumir a sua responsabilidade e corrigir os erros, sem burocracia e sem empurrar com a barriga. Reforço que nosso mandato segue à disposição de cada cidadão que tenha sido prejudicado, pode nos procurar, trazer suas contas, seus protocolos. Vamos continuar cobrando, fiscalizando e exigindo que as soluções venham. Seguirmos firmes na defesa do que é justo e necessário para a comunidade. Queria aqui deixar meus parabéns à família do Ramiro, né? A gente sabe que não deixa de ser uma competição, né, Ramiro? E eu, como amante do esporte também, fui muito competidor, então parabenizo a família, e a Priscila e o Dalney, e também aos coleguinhas que estiveram aqui presentes, e a minha amiguinha Manu, também parabéns. Tá? Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Davi André de Almeida.
Senhor presidente, mais uma vez quero cumprimentar todos com uma boa noite. As pessoas que ainda estão conosco aqui na Casa Legislativa, quem está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, cumprimentar as autoridades ainda que estão presentes aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, quero trazer aqui uma boa notícia para Farroupilha, né, que a gente recebeu uma emenda parlamentar de R$200 mil para que a gente possa utilizar na saúde. O senador Reisen envia para nós, no dia 28 de julho de 2025, esta emenda, então, de R$200 mil. A bancada do PP, né, eu, vereador Valandro, vereador Caleb, nós estivemos reunidos com ele no dia 10 de julho, entregamos em mãos um pedido de uma emenda parlamentar para que ele pudesse enviar para a saúde aqui de Farroupilha, e ele, então, imediatamente responde ao pedido da bancada progressista e envia esse recurso. Esse recurso, nós pensamos em trabalhá-lo em uma área da saúde que está com uma demanda muito grande. Essa demanda que é das cirurgias de cataratas. A gente vê que essa demanda ela é crescente e a gente precisa investir recursos para atender esta demanda que já vai completando aí quase que 12 meses de atraso nas cirurgias de cataratas, e a gente sabe que os recursos eles são finitos e as demandas elas são infinitas. Então, em conversa com o prefeito municipal, com o secretário também da saúde e também com a superintendente do Hospital Beneficente São Carlos, conversei com eles para que a gente pudesse fazer esse direcionamento. De pronto, o prefeito municipal diz que está à disposição para que a gente possa colocar em prática esse pedido, o secretário da Saúde também, e a superintendente do hospital, então, ficou de analisar, porque o recurso que veio, ele veio para a média e alta complexidade, então ele vai diretamente para o Hospital Beneficente São Carlos. E então, o recurso para a cirurgia de cataratas teria que ter vindo para a atenção básica, para que a gente pudesse trabalhar. Mas, enfim, é um tema que trago a essa casa. São outras patologias também que estive conversando com o secretário municipal de saúde, que também tem demandas que estão reprimidas e precisa de investimento na área da saúde com recursos para que a gente possa colocá-las em dia. Então, o que eu trago para os demais vereadores? Que a gente possa trabalhar emendas, pedir aos nossos parlamentares que a gente possa investir mais e mais na saúde de Farroupilha para que a gente tenha essas demandas, todas elas atendidas. Haja vista que todos os dias nós recebemos, e eu acredito que os demais vereadores também devem receber pedidos, né, da população nessa tocante à cirurgia de catarata. Tenho a expectativa que nos próximos dias aí a gente consiga trazer aqui boas notícias aí para a nossa população. Quero aproveitar também, senhor presidente, e fazer aqui um comentário, né, da água aqui do município, que é um tema que a gente tem debatido aqui nesta casa. Eu tive a oportunidade de presidir o GT de trabalho, juntamente com o vereador que foi vice-presidente do GT, Roque Cervenini, também com o relator, o Joel, e todos os vereadores que participaram, e o grupo de trabalho, e a gente elencou aqui, nós, na conclusão do grupo de trabalho, nós pontuamos aqui 14 pontos importantes para que o Executivo Municipal pudesse aqui analisar, e também sugerimos que, além da minuta, né, que ainda não veio para essa casa, que possivelmente ela possa vir, que seja trabalhada outros temas também, assim como a licitação, né, e
também que pudesse ser analisada a municipalização. A gente tem ouvido, né, do vice-prefeito Tiago, de que a municipalização, né, ele já descarta o trabalho, né, e também possivelmente a licitação, em virtude de que daqui a pouco poderia ser feito a licitação e ganha pela a Egea, que agora comprou a Corsã. Eu penso o seguinte: se nós tivéssemos a possibilidade de fazer uma licitação, nós conseguiríamos pontuar tudo o que é necessário para o município de Farroupilha, pontuar os temas que nós colocamos e analisamos, e foi um trabalho gigantesco desta casa, e não haveria um desgaste pelo executivo ou pelo legislativo, né, de analisar uma minuta que, dos 317 municípios que assinaram essa minuta, grande parte dos municípios já estão com problema. E o que nós vemos aqui na amostragem do vereador Cilo, que faz e coloca muito bem aqui a sua explanação, nós caminhamos para isso. Nós caminhamos por uma renovação de problema, né? Porque nós já viemos lutando com a Corsã há um longo tempo. Há um longo tempo. Esse último contrato que foi assinado em 2008, mas segundo o vereador Roxer Vinícius, são muitos anos, né, que a gente tem problemas com a Corsã. Né, se eu não me falha, acho que ele coloca ali em torno de 60 anos que temos. Mas o último contrato fazem 17 anos. Agora, veja bem, senhores vereadores, nós já convidamos a Corsã para estar aqui, o vereador Joel, várias vezes. E a Corsã, quando vem aqui nessa casa, ele só tem justificativas, não tem solução de problemas, é só, na verdade, numa linguagem comum, só enrola a população, não dão a dignidade e a honra que essa casa tem, de pedir explicações, e eu vejo que nós, que somos em torno aí dos últimos municípios para assinar essa minuta, o que nós vemos são problemas. E aí nós pontuamos o seguinte, né, para o Executivo Municipal. A atualização do Plano Municipal de Saneamento, nós precisamos ter atualização. O último plano de saneamento ele está vencido. Nós não temos uma diretriz do município para atualização do plano de saneamento. Então, ou seja, nós precisamos urgentemente. Nós pontuamos também, mas aqui pode ser que não tenha tanta necessidade se nós tivermos um plano de saneamento, que é a análise técnica de um especialista contratado pelo Coman para que faça uma análise. Eu até acredito que, se nós tivermos um plano de saneamento bem feito pelo município, eu acho que até é possível que a gente possa descartar. Terceiro lugar, um cronograma de execução e modelagem de sistema. Nós não temos um cronograma de obras. E aí, há de se dizer que eles vão investir 237 milhões. Mas aí a gente pergunta o seguinte: 237 milhões vão investir em que cronograma? É necessário 237 milhões? É muito? É pouco? Nós não sabemos. A verdade é que é uma grande soma. Mas se vocês analisarem comigo, 17 anos a Corsã está aqui, tendo superávit todos os anos, e não investiram um real no saneamento básico ou no esgoto, como queiram dizer, de tratamento de esgoto. Aí nós temos uma ente, né, que foi investida e que não foi com recursos da Corsã, que foi a fundo perdido, recurso de fundo perdido, e que está lá, né? E a gente sabe de tudo isso. O meu questionamento hoje à noite é que, sabendo de tudo isso, nós vamos que decisão tomar ali na frente? E eu não falo aqui para contestar a decisão do governo ou a decisão dessa casa. Eu falo que nós somos um poder aqui, e um poder independente.
e que nós vamos ter que responder por a decisão que nós tomarmos aqui para mais de 30 anos. E aí as crianças que estão aqui vão estar adultas, nós quem sabe não estaremos ou estaremos, mas o fato é que nós estamos tratando de saúde pública, de água, nós estamos tratando de uma geração, nós estamos tratando do futuro de Farroupilha e do maior bem, quem sabe, da humanidade, que é a água. Então eu pergunto para vocês, senhores, nós precisamos de um cronograma claro, sim ou não? Eu acredito que sim. Aí nós pontuamos o seguinte: clareza nas penalidades contratuais. O contrato atual não tem clareza nas penalidades. E eu quero dizer para vocês, depois de renovar um contrato, essas penalidades nós vamos ter que brigar muito para que um contrato seja cancelado. Aí nós temos o seguinte, em 7º lugar, qualidade na execução das obras envolvendo as vias públicas e os passeios públicos. Mas o exemplo que nós temos do 50º não é esse. E já por 2 vezes a Corsã vem em Farroupilha, vai lá, analisa, né, Cilo? E retoma, e se é feito pedido de novo para que eles reavaliem, e está lá a Corsã, que poderia ter feito um excelente trabalho, poderia ter feito, né, um cartão de visita dizendo, não, realmente o trabalho está sendo bem executado. Mas não, novamente a Corsã vem com um trabalho relaxado, tratando Farroupilha como que nada fosse. É mais um canteirinho de obras. E sabe por que eu falo isso para vocês? Porque todos os dias nós, vereadores, que estamos na ponta, nós estamos ouvindo a comunidade. Nós estamos ouvindo a comunidade reclamando todos os dias. E aí nós vamos ter que esperar problemas, como foi levantado aqui, de quantos moradores da cidade? Que vão vir com as suas contas, e daqui a pouco nós com as nossas contas também, com problema de 1.000, 2.000, e aí nós vamos ter que ficar na fila resolvendo coisas que nós podemos resolver antecipadamente. O problema está claro. Aí a gente vê o seguinte, 9º lugar, nós vamos fazer uma licitação para deixar o interior fora, assinar uma minuta para deixar o interior fora. Nós precisamos que tenha o fornecimento de água no interior. Senão nós vamos assinar uma minuta e vamos ter que criar uma autarquia, não sei se é assim que chama, para tratar o fornecimento de água no interior. É uma autarquia, né, vereador Roque Semelino? Então são vários detalhes, senhores, que aqui nós poderíamos falar e falar e falar. E aí nós vemos o seguinte, o contrato, a minuta, quer nos trazer uma outorga de 13 milhões. Agora deixa eu dizer para vocês o faturamento que a Corsã teve em 2024, o superávit que eles tiveram em 2024, em torno de 25 milhões, 28 milhões. Porque o faturamento total foi em torno de 45%, 70% disso foi uma receita líquida. Então é um superávit que tem aqui no município. E nós não estamos falando números por achismo. Nós trabalhamos em cima disso. Nós sabemos o que nós estamos falando. Nós sabemos daquilo que nós estamos tratando. Então não é uma conversa, né, um acordo que vai nos convencer a assinar aqui qualquer minuta, não. Nós estamos trabalhando com muita seriedade nesse tema. E eu digo para os senhores vereadores, eu tenho uma responsabilidade, assim como os senhores vereadores, com este município de Farroupilha, que tem a barragem do Burati, que precisa de atenção, a barragem da Julieta, que precisa de atenção, os mananciais, que precisam de atenção, e são muitos detalhes que nós precisamos analisar. Mas eu digo isso, senhores vereadores, vamos analisar passo a passo, vamos pensar no passo a passo e no que nós queremos para o futuro da nossa Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Franciele Bonassi. Antes da porta fechar,
ele começa a lhe desferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para tomar um fôlego. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arruma a mira. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ajeita a manga da camiseta. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Olha o estrago, mas ainda não está satisfeito. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 socos. 61 socos que doeram em cada mulher desse Brasil. Abre aspas. Esse é o depoimento da vítima, que deu por escrito por não conseguir falar. Eu sabia que ele ia me bater. Então, eu não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que iria me matar. Tudo isso num elevador, em 35 segundos, sem ter como fugir. Eduardo Pereira Cabral. Esse é o nome do agressor. Ele não é um monstro, não é. Ele é um homem comum, muito comum, como qualquer outro. Isso não é um caso isolado. É um acontecimento diário na vida de milhões de mulheres no Brasil. A pergunta que nós temos que fazer, uma delas, é como é possível a violência chegar a este ponto? Quantas outras violências essa mulher sofreu antes de ser agredida brutalmente? Quantas coisas ela teve que passar antes para quase perder a sua vida? Ela sobreviveu, mas a marca da violência vai além das cicatrizes. Esse é um retrato de um Brasil que agride, violenta e mata mulheres todos os dias. E nós entramos agora no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. E eu pergunto, até quando isso vai continuar acontecendo? E nós, enquanto cidade, nós estamos executando todas as leis que foram aprovadas nesta casa, doutora Eleonora. Todas as leis que nós aprovamos aqui antes, né? Nos outros mandatos, nós estamos executando enquanto Executivo Municipal para proteger essas mulheres, para proteger as nossas mulheres? Não sei. Mas eu digo uma coisa, nós merecemos viver. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgar. Bom, vou cumprimentar mais uma vez todos os presentes aqui. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou seguir também nessa linha da água, que é o assunto do momento e não tem como a gente fugir, porque não é simplesmente um contrato aditivo. É um divisor de águas, literalmente, sendo bem redundante, na vida das pessoas. Nós estamos falando de algo que vai modificar drasticamente a vida das pessoas. É algo que nenhum ser humano pode viver sem, que é a água. Ela é responsável por estarmos vivos, é a maior parte da composição do nosso corpo. Eu quero estabelecer aqui um preâmbulo bem simples. E essas falas elas têm que ficar bem claras, por isso eu vou falar bem devagar. O prefeito Jonas e o vice Tiago não são nossos inimigos. Não são tampouco adversários quando a gente pauta temas e tem visões diferentes. O nosso verdadeiro inimigo é a Corsã. E está na hora de mandar a Corsã embora. Não dá mais para aturar isso. Não dá mais para a gente conviver. Ouvimos o vereador Cilo falar, ouvimos o vereador pastor Davi falar, e com certeza daqui a pouco mais algum vereador ou vereadora vai falar sobre o assunto, porque é latente, é preocupante. Eu, na condição de professor de história, de historiador, eu gosto muito de olhar o passado e para a gente tentar entender, compreender o que está acontecendo.
No ano de 2008, quando o município, então, celebrou o contrato com a Corsã, que inclusive está no site do Governo do Estado, a manchete dizia: Estado e Prefeitura de Farroupilha assinam um convênio para saneamento. Publicação dia 25/3/2008. Na época, então, prefeito Bolivar Antônio Pascoal e o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marco Alba, disse o seguinte termo logo após o município assinar: a assinatura do contrato vai permitir a realização de importantes obras de esgoto sanitário no município. Farroupilha possuía somente o contrato para abastecimento de água, o que impedia os investimentos em esgoto. Agora, podemos dar início às obras que praticamente vão universalizar o serviço de esgoto em Farroupilha. E o prefeito Pascoal, na época, também fez um comentário: com o novo contrato, passaremos a receber também saneamento, que é imprescindível para a qualidade de vida. Vejam só, o município, o prefeito, as pessoas foram enganadas pela Corsã. Enganadas. O que aconteceu de 2018 para cá? Se alguém conseguir listar algo, como se fosse uma redação, título, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu defendo agora o aditivo da Corsã. Mas ninguém vai conseguir defender porque não tem o que defender. A Corsã só levou dinheiro do município de Farroupilha, dos contribuintes, e entregou e entrega um serviço ruim, um serviço pífio. Nós vamos muito longe. Aqui na Câmara de Vereadores, se não é água do filtro, é água mineral. Porque a gente não consegue consumir a água da Corsã, que é uma água ruim, uma água podre. Eu recebi agora há pouco na rede social, a moradora me mandou aqui, faz mais de 2 anos que uso e só tomo água mineral. Impossível tomar a água da torneira em Farroupilha. É a Corsã, a mesma que está se desenhando para um contrato longínquo, um contrato danoso de 37 anos. Um contrato, né, vereador Roque, que não vai só pegar essa administração, vai pegar mais outras tantas. Se agora que eles estão fazendo propaganda para ter o serviço aqui, eles estão fazendo tudo o que fez. Eu passava ontem lá no bairro Cinquentenário, está destruído. Eles não conseguiram fazer uma rua, faz a rua, acaba, vai para outra, não, eles destruíram tudo ao mesmo tempo. Que falta de responsabilidade, que falta de gestão. Então imagine depois que eles tiverem o monopólio, o controle chancelado, o domínio da água. É muito preocupante. Eu fico abismado. Na última semana eu participava, juntamente com a vereadora Fernanda e a ex-vereadora dessa casa, Maria da Glória Menegoto, nós participávamos de um programa da Rádio Espaço, onde que nós estamos debatendo o assunto. Porque nós encampamos uma ideia, uma posição, assim como nós respeitamos todas as outras opiniões, a gente vive numa democracia e as escolhas nem sempre são iguais. Nós encampamos a ideia da água é nossa, a municipalização. Nós estivemos visitando 4 municípios que têm abastecimento de água do sistema municipalizado e têm bons índices, tanto de abastecimento quanto tratamento de esgoto e superavitário. Por exemplo, Codeca, no lado de Farroupilha. Codeca, o diretor-presidente nos disse na visita que se precisar ficar 1 ano... Samai, perdão. Eu estou com outra coisa que envolve a Codeca na cabeça. O Samai. O diretor-presidente nos disse que se tiver uma crise social, financeira, eles têm aporte do recurso, do lucro que deu a água para ficar 1 ano sem cobrar tarifa. É superavitário, é lucro e investimento no município, fora que o controle. Mas, vejam só,
Então, o secretário de obras, vereador licenciado, ele mandou um comentário e ele dizia o seguinte: se precisar, eu volto para a Câmara para defender este projeto. Ele vai defender a Corsã, ele vai ter cara de pau, ele vai ter coragem de vir aqui e defender o nosso inimigo. Pede para qualquer munícipe de Farroupilha se alguém é a favor da Corsã. Ele vai ter culhão de vir aqui? Ele vai ter? Eu duvido, eu dobro a aposta. Vem então, vem debater, vem defender essa aberração. Vamos ver se tu tem coragem. Tu vai votar a favor das pessoas ou a favor do interesse da empresa que não está nem aí para nós e nunca esteve, nunca estará. Está lançado o desafio registrado. Porque com nós não tem esse negócio de indireta. Vamos usar acreditado. Matamos a cobra, mostramos o pau e a cobra morta. Que é assim que funciona. Não tem esse frescura. Nós vamos ficar a debater. Mas tem que vir debater com argumentos que convençam, que façam sentido. Faça uma pesquisa popular. É uma rejeição gravíssima. É só olhar para cada um e cada uma dos nossos colegas vereadores e olhar. Darlan, tu quer comprometer o município de Farroupilha em 37 anos com uma água ruim, com abastecimento precário, o teu nome na história como alguém que piorou, prejudicou a vida das pessoas? Vereadora Glaci, o interior está sendo olhado? Não, não está, eles não têm plano nenhum. Porque quando nós questionamos o senhor Fatioli, que o vice-prefeito fala na entrevista, que é um homem honrado, nós perguntamos numa reunião na prefeitura, e o cronograma das obras? Depois que assinar o aditivo, a gente apresenta. Mas que tipo de contrato é esse? É lucrativo para um lado? Não vão fazer nós de bobo. Doutora Eleonora, a senhora que é médica, que cuida da vida das pessoas, como é que a senhora vai se posicionar a favor de defender algo que é indefensável e que prejudica a vida das pessoas? Quantas crianças a senhora tem no seu consultório que são vítimas de uma falta de saneamento e uma água ruim? Schmitz, teu neto, tu vai ver teu neto crescer com uma água péssima. Vereador Silo, o senhor que é a voz do cinquentenário, que todos os dias eu sei que as pessoas lhe procuram com seus anseios. Joel, tu vai ver teus filhos crescer e tu vai dizer, não, eu ajudei a aprovar esse contrato. Vereador Caleb, o senhor que é um líder comunitário, que tem um trabalho social, o senhor acha justo nas casas que o senhor visita aquela água ruim, insalubre? Vereador Valandro, o senhor que é um produtor, agricultor, que mora numa área que é praticamente mais urbana, que não tem um abastecimento, como que nós vamos produzir se nós não temos qualidade? Maurício, vereador que é agricultor, que conhece bem o interior e sabe das dificuldades que o povo do campo passa e que onde não chega água, o senhor vai ter coragem de votar? Jorge Sense, meu presidente, o senhor também vindo da UAB, vindo da militância dos movimentos sociais, associações de bairro, todos os dias eu tenho certeza que pessoas lhe procuram para se queixar. Ou vamos numa reunião da UAB, 80% do tempo é reclamação da água. Vereador Pastor Davi, quero lhe cumprimentar pela sua fala. O senhor que leva esperança nos lares, nas pessoas, lá no seu momento de fé, de reflexão. Que esperança nós vamos ter com o futuro, com uma água podre? E os outros colegas aqui a gente já conversou. Ou seja, nós não podemos aceitar de jeito algum termos um aditivo vergonhoso, que não é claro, que vai prejudicar a nossa cidade. E cada vez que eu venho aqui falar, é pensando no futuro. Porque seria muito fácil a nossa situação enquanto vereadores da oposição. Votamos contra o aditivo e está tudo bem. Mas não é assim que a gente constrói uma cidade. A gente está apresentando alternativas. Porque nós temos que nos preocupar primeiramente com quem? Com a população de Farroupilha. É que usa água. A dona Maria, que quando vai lá lavar roupa, mais de um mês com manganês, que se botava uma camiseta branca para lavar, saía a camiseta marrom. O seu João, quando vai lá tomar um banho, que a água é puro cloro. O que a gente está pensando? O que a gente quer para as nossas gerações? E o preço do serviço? Depois já lhe cedo uma parte, vereador Caleb. E o preço do serviço? A vereadora Maria da Glória Menegoto me cedeu aqui 3 contas que ela tem imóveis em Bento Gonçalves.
Em questão de 1 ou 2 meses, a taxa que se pagava de R$1.000 foi para 1.700. Isso aqui é um roubo institucionalizado. Isso aqui é rolo, é vergonhoso, explorando. E eu me coloco lá quando eu ouvi o vereador Silo, no aposentado, na aposentada que ganha o salário mínimo, que tem que parte dele custear com remédios, que vai ter que pagar esse abuso tarifário, vergonhoso. Então não é possível que a gente assine isso, que nós concordamos. Eu cedo uma parte para o vereador Caleb, para depois concluir a minha fala. Uma parte é vereador Caleb Coelho. Trazer uma atenção para uma coisa que talvez as pessoas ainda não se deram conta. A EGE está trocando o relógio de muitas pessoas, o reloginho, aquele que conta a água. E esse relógio, depois de trocado, a conta vem muito mais alta. Então analisem o seguinte, a conta que era 200, vem 300, 350, 400, o nosso gabinete tem recebido muitas denúncias com relação a isso. Agora prestem atenção no seguinte, vocês se deram conta de que o valor pago pelo tratamento de esgoto vai ser 70% do que se cobra água? Percebem a jogada? Tem gato nessa tuba. Obrigado pela parte, vereador Caleb, contribuiu muito. E eu digo aqui para vocês, tá boa essa água, tá bom esse serviço. O aditivo do contrato é continuidade, é carta branca, é legitimar eles a continuarem nos explorando, levando o nosso bem, ganhando dinheiro à custa das pessoas e não fazendo nada. Nada. E eu digo mais, achar que a Corsã vai ser uma boa para a Farroupilha é um sonho numa noite de verão. É um delírio, é uma fantasia. E por fim, quem está a favor do contrato, está a favor da Corsã, é contra a Farroupilha e seu povo. Tchau, Egea, tchau, Corsã. Agora é hora de mandar essa galera embora e vamos lutar por algo nosso, algo justo, algo digno, pela dignidade do povo de Farroupilha. Então, que reveja lá na ponta o contrato, que tem pessoas que estão sendo enganadas, assim como o nosso ex-prefeito Pascoal foi enganado lá em 2008, que acreditou na índole das pessoas. Porque no passado, né, Pedroso, o fio do bigode servia como honra. E eles não levaram. Pascoal acreditou e está aqui. 17 anos se passaram. O que a Corsã fez? Não preciso nem eu falar. Obrigado. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.